Meditação para o dia. Deus nos guardará da morte. Como assim, pastor? Deus nos guardará da morte? Se todos nós sabemos que uma das maiores certezas que se pode ter na vida é de que nós morreremos. Mas olha que curioso. Mesmo que todas as pessoas tenham certeza de que nós passaremos pela morte, ainda assim, o evento mais temido, ou um dos mais temidos pelo ser humano, é a morte. Como pode ser isso? Sim, é porque, na verdade, havemos entender que o ser humano ele não foi criado para a morte. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, e daí, a partir de Adão, os homens são nascidos, nós não nascemos, não fomos criados por Deus para morrer. Então, a morte, em todas as esferas, ela assusta muito o ser humano. Então, a Bíblia nos fala, não é, sobre a morte e nos fala sobre o livramento de Deus, que Deus nos guarda da morte. Mas nós vamos entender exatamente o que acontece, como é que isso é possível. Veja só, que podemos falar que Deus nos guardará da morte. Entendamos que há três mortes que envolvem o ser humano. A morte física, essa nós a conhecemos muito bem, porque é uma das maiores perdas. Logo, nós perdemos alguém em nossa família, o pai, a mãe, talvez o irmão, o tio, a avó, nós perdemos alguém. E a morte, ela é algo que nos traz muita dor, é uma perda, é um dano muito grande. Então nós conhecemos a morte física, mas eu te digo que Deus nos livrará da morte física. Ainda há a morte espiritual. O que é a morte espiritual? A morte espiritual é a ausência de um Salvador. Então, se alguém não tem ainda Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que há nele uma morte espiritual, ou seja, seu espírito está morto, porque somente a relação com o Espírito de Deus é que vivifica, que traz o nosso espírito à vida. E a terceira morte, que é a morte eterna. A morte eterna é a separação eterna de Deus, o que vai acontecer depois do juízo final. Então, essas três mortes. E olha só que nós podemos entender qual é o peso da morte eterna a partir do momento que nós conhecemos a morte física. Todos nós já perdemos alguém pela morte física, e isso é muito doído, é muito danoso para todos nós, nos traz muita angústia. Mas a Bíblia nos fala que Deus ele nos salva, que Deus nos socorre, que Deus nos guarda. Então, como é que Deus nos guarda? Veja bem que para a morte física, que é essa que assusta mais o ser humano, Deus nos guarda da morte física. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que a partir do momento que nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, olha só, vencemos a primeira morte, que é a morte espiritual. Recebemos a Cristo como Salvador e Senhor. Reconhecemos que somos pecadores, que somos culpados, e que Jesus Cristo, Ele quer nos salvar porque nos ama, morreu na cruz em nosso lugar. Então, quando recebemos o perdão, recebemos o Espírito de Deus em nós, nesta hora, nós vencemos a morte espiritual. E olha só, que nesse mesmo ato, nós vencemos também a morte física. Mas como, pastor, nós vamos morrer? Entenda que Jesus Cristo morreu. A Bíblia fala que Jesus, sendo inocente, sendo justo, morreu então o inocente no lugar de nós, os culpados. Mas a Bíblia continua dizendo que Jesus Cristo, embora tenha morrido, a morte não pôde contê-lo, a morte não pôde segurá-lo, porque Jesus Cristo, ele ressuscitou, ou seja, ele venceu a morte. E a Bíblia diz, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que nós também, quando ouvimos o clangor de uma trombeta, o arcanjo de Deus tocando a trombeta, nós, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro dele. A Bíblia ainda fala em Apocalipse que a morte dará conta de todas as pessoas, ou seja, todos voltarão.
Então, em Cristo, nós encontramos a ressurreição. E veja só que esse corpo que vai morrer fisicamente, a Bíblia nos fala que esse corpo, ele mesmo, vai ser ressuscitado e transformado em um corpo glorificado. E assim poderemos estar com o Senhor Jesus, com o nosso Deus, para todo sempre na eternidade. Então, aí, na ressurreição de Cristo, nós vencemos a morte física. Aqueles que morreram em Cristo, aqueles que morreram com fé em Cristo, servindo a Jesus Cristo, tendo como seu Senhor e Salvador, esses ressuscitarão para receber a vida eterna, ressuscitarão para ter o seu corpo transformado num corpo glorioso. Agora, aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que já estão com a morte eterna, porque não receberam, com a morte espiritual, que não receberam a Jesus Cristo, passarão pela morte física e quando forem ressuscitados, vão ser ressuscitados para passar pelo juízo, pelo julgamento de Deus. E se as pessoas, conforme diz a Bíblia Apocalipse, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, será lançado para o lago de fogo e enxofre, reservado para o diabo e os seus anjos e para todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida. Isso é muito sério. Não podemos brincar com a nossa vida, não podemos negligenciar a nossa vida eterna, não podemos negligenciar a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, o tratamento que Deus tem para nós. Então, agora, a morte eterna, ela também é vencida. Porque a partir do momento que Jesus se torna o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós passamos a ter a vida eterna. Então, olha só como é que Deus nos guarda das três mortes: morte física, morte espiritual e morte eterna. É por isso então que a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele morreu na cruz para nos dar vida, e a Bíblia fala que é vida abundante. Então, meu querido, por mais que alguém queira viver nesse mundo, serão 80 anos, 90, algumas pessoas chegam até a 100, mas que dificuldade. E depois disso passa. Entenda bem que por mais que alguém viva 100 anos, isso ainda não é nada diante da eternidade que Deus preparou para nós. Deus nos chama, Deus nos formou para a eternidade. Então, se nós recebemos a Cristo como Salvador, Ele, Jesus Cristo, nos livra das três mortes. Vida eterna, vida plena. Foi para isso que Deus chamou você. Quando nós olhamos um cemitério, quando nós vamos a um velório, não pense você que aquilo é o fim do ser humano. Porque se aquele ser humano creu em Jesus Cristo, ele vai ressuscitar e terá o seu corpo transformado em glória. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de salvação. Mas para isso, você precisa estar num relacionamento íntimo, pessoal, profundo com Jesus Cristo, vivendo cheio do Espírito Santo, em santidade, agradando a Deus, proclamando o Evangelho da salvação, ensinando a esperança, ensinando a vida, ensinando o amor, combatendo os demônios, libertando os oprimidos do diabo. É para isso que Deus nos chamou. E em Cristo nós podemos vencer todas essas mortes. Vamos orar? Vamos orar e agradecer a Deus, porque nós vencemos a morte, porque Cristo venceu a morte. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, porque Jesus, sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou de si mesmo, se esvaziou da sua divindade, e veio nessa terra, e aqui morreu por nós. Ó Deus, uma morte vergonhosa, uma morte de cruz, o inocente, o santo, no lugar do pecador, do profano, do culpado. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor Jesus, sendo santo, justo, puro e bom, a morte não pôde contê-lo, por isso ressuscitou. Oh Deus amado, eu te louvo por isso, porque por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós podemos também vencer a morte física pela ressurreição de Cristo. Podemos vencer a morte espiritual quando recebemos a Cristo como Salvador. E podemos, ó Deus, vencer também a morte eterna, porque o Senhor nos deu a vida eterna. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Senhor, abençoa a pessoa que agora, Senhor, assiste, ó Deus, a esta mensagem. Ó Deus, em nome de Jesus,
Leva, Senhor Deus, cada pessoa a entender, ó Deus, que a eternidade está em nós, que o Senhor nos preparou para a eternidade. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, para que esse mundo não nos iluda, Pai. Para que as circunstâncias, os prazeres dessa vida, Pai, a riqueza, ó Deus, a vaidade não nos iluda, Senhor. Ajuda-nos a buscar, a enxergar, a desejar e a viver, ó Deus, a vida eterna, desde já, com Jesus Cristo, o nosso Salvador. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Salva essa pessoa deste mundo, Pai. Da morte, da tristeza, da infelicidade, da frustração de pensar que tudo acaba aqui. Obrigado, meu Deus, porque temos com o Senhor uma vida eterna. Obrigado porque o Senhor nos amou por isso, meu Deus. Oh, Deus, leva-nos a amar também ao Senhor. Cada pessoa a amar a Jesus Cristo. Ouve o nosso clamor e dá-nos, ó Deus, dá a cada pessoa essa dádiva da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.